Olá, meus irmãos, Deus abençoe a todos nessa segunda-feira. Enfim, estamos de volta com o nosso devocional Boa Parte, retomando o estudo do Evangelho segundo Mateus. Convido a todos a abrir a Bíblia no capítulo 18 de Mateus. Nós vamos ler do verso 21 ao 35. E o assunto de hoje é perdão, o dever que nós cristãos temos de perdoar, tá bem? Vamos então à leitura, Mateus 18, verso 21. Então Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu tenha de perdoá-lo? Até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: Não te direi até 7 vezes, mas sim até 70 vezes 7. Eu preciso lembrá-los do que aconteceu antes de Pedro fazer essa pergunta a Jesus. No último episódio, nós meditamos sobre como tratar o pecado de um irmão, como lidar com a falha de um irmão. E nós aprendemos que primeiro devemos chegar, em particular, com aquele que faltou, de alguma maneira, não resolvendo. Devemos ali reunir pelo menos mais 2 irmãos maduros para tentar resolver o assunto. E se ainda assim não for resolvido, devemos expor o caso a toda a igreja, a fim de tentar recuperar aquele irmão que faltou, que falhou, né? Caso ainda assim não resolva, ele não se arrependa, então ele deve ser removido ali do quadro de membros daquela comunidade. E tudo isso com uma forma de ajudar aquele irmão, de aplicar a disciplina correta àquele irmão. E aí, Pedro, ele fez essa pergunta, mas quantas vezes devemos perdoar aquele irmão que falhou? Jesus falou 70 vezes 7. Não é um número exato. Não é que quando completar esses 70 vezes 7 já não precisamos mais perdoar. Não. Jesus quis dizer que o perdão para com os nossos irmãos deve ser constante. Resumindo, devemos sempre estar dispostos a perdoar as ofensas dos nossos irmãos. E aí, Jesus, para mostrar o quanto que isso é sério, ele contou uma história. Vamos ler, verso 23. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um certo rei que decidiu acertar contas com os seus servos. Quando teve início o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Porém, não tendo o devedor como saldar tal importância, ordenou seu senhor que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía, para que a dívida fosse paga. O servo, então, com toda a reverência, prostrou-se diante do rei e lhe implorou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo teve compaixão dele, perdoou-lhe a dívida e o deixou ir embora livre. Eu preciso fazer uma pausa e já adiantar o que esta dívida, este devedor, este credor representa a nós, ao nosso relacionamento com Deus. Assim como este homem tinha uma dívida impagável com o seu credor, nós, seres humanos, também possuímos uma dívida impagável com Deus.
E da mesma forma que este homem não tinha os recursos para pagar essa dívida, nós também não possuíamos recursos para pagar a nossa dívida diante de Deus, pelos pecados que cometemos desde que nascemos. Mas este homem clamou pela misericórdia e este credor usou de misericórdia e perdoou a dívida dele. Da mesma forma, um dia, se isso já aconteceu com você, você vai se identificar. Se não, eu oro para que isso aconteça. Mas um dia eu entendi que a minha dívida era impagável, eu entendi que eu merecia o inferno, que eu estava condenado e eu clamei pela misericórdia de Deus. Mediante a pregação do Evangelho, nasce no homem um arrependimento e ele clama pela misericórdia de Deus. Ele deposita sua fé em Jesus. E o que Deus faz? Deus perdoa a dívida do homem. Meus irmãos, a única forma de termos a nossa dívida diante de Deus por conta do pecado quitada, perdoada, é depositando a fé, a nossa fé, naquele que encravou essa dívida, como disse Paulo aos Colossenses, encravou essa dívida na cruz, junto com os pregos, com os cravos que transpassaram as mãos de Jesus, pregaram Jesus na cruz, foi pregado também as dívidas de todo aquele que nele crê. Então veja só que essa é a realidade de todo cristão. O cristão tinha uma dívida impagável, mas ele clamou pela misericórdia de Deus, confiou na obra que Cristo realizou no Calvário e teve a sua dívida perdoada. Glória a Deus, louvado seja Deus, porque nós não poderíamos pagar a nossa dívida. Dito isso, uma vez que compreendemos isso, vamos avançar na leitura. Verso 28. Entretanto, saindo aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe estava devendo 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, esbravejando: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe suplicava: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Então este homem havia sido perdoado, só que um outro homem devia também para ele uma dívida insignificante, um valor insignificante comparado ao que ele devia para o outro. Ele devia 10 mil talentos. 10 mil talentos e foi perdoado. Este homem devia para ele 100 denários, que é uma quantidade irrisória, insignificante, se colocarmos em comparação. E este homem que devia para ele fez o mesmo pedido que ele havia feito para o rei: tem misericórdia de mim, eu vou te pagar, tem misericórdia. Mas veja a reação ou a resposta deste credor que havia sido perdoado. Verso 30. Mas ele não queria acordo. Ao contrário, foi e mandou lançar seu conservo devedor na prisão até que toda a dívida fosse saldada. Ou seja, ele foi perdoado, mas não quis perdoar. Ele recebeu misericórdia, mas não quis usar de misericórdia. E isto, infelizmente, acontece no meio, no meio das igrejas, no meio dos evangélicos, dos crentes. Não era para ser assim. Meus irmãos, se você está tendo dificuldade para perdoar alguém, é porque você ainda não compreendeu a grandeza do perdão que você recebeu de Cristo. Porque o dia que você entender o tamanho da sua dívida e, consequentemente, o tamanho do perdão que você recebeu de Deus, você vai conseguir perdoar as pessoas. Não é justo deixarmos de perdoar, negarmos perdão
uma vez que nós fomos perdoados. E não é apenas questão de ser justo ou não, há uma consequência para aqueles que negam o perdão. Veja o verso 31. Quando os demais conservos, companheiros dele, viram o que havia ocorrido, ficaram indignados e foram contar ao rei tudo o que acontecera. Então o rei, veja o verso 32, chamando aquele servo, lhe disse: servo perverso, perdoei-te de toda aquela dívida atendendo às suas súplicas. Não devias tu, da mesma maneira, compadecer-te do teu conservo, assim como eu me compadeci de ti? E sentindo-se insultado, o rei entregou aquele servo impiedoso aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celestial, palavras de Jesus, vos fará a cada um se de todo o coração não perdoardes cada um dos seus irmãos. Você consegue entender o peso desta palavra? Jesus está dizendo, o destino deste credor incompassivo, deste que não usou de misericórdia, deste que não perdoou, é o mesmo destino daqueles que rejeitarem perdão aos seus irmãos. A tortura, o sofrimento eterno. Eterno. Por isso que devemos perdoar. Devemos perdoar porque fomos perdoados. Devemos perdoar porque a nossa salvação é fruto do perdão de Deus. Devemos amar porque se estamos vivos e salvos é porque o Senhor nos amou. Então, o que Deus espera de nós, no que diz respeito às falhas dos nossos irmãos, é que tenhamos disposição para perdoar quantas vezes for necessário. Você que está acompanhando este devocional, você precisa perdoar alguém? Então perdoe. Você recebeu o perdão de Deus, pense nisso. Você estava perdido, vivendo de uma maneira completamente contrária a Deus. Deus te buscou, Deus te salvou. Hoje você está vivendo nos caminhos de Deus, graças à misericórdia dele. Libere perdão. Por mais difícil que seja, ore a Deus, peça ao Senhor por aqueles que te ofenderam, que te feriram. Se possível, faça uma ligação, libere perdão. Talvez a pessoa já te pediu perdão e você está insistindo ou você está negando o perdão. Perdoe ela. Ou então peça perdão, ou então se perdoe. Mas você só vai conseguir se você já entendeu a grandeza do perdão que você recebeu de Deus. Tá bom? Eu espero que este devocional tenha te ajudado de alguma forma, de alguma maneira. E amanhã, se o Senhor nos permitir, terça-feira, iremos tratar sobre casamento e divórcio. O que o nosso Senhor Jesus nos fala sobre isso? Vamos orar? Senhor, se algum irmão, alguma pessoa que está acompanhando este devocional está tendo dificuldade de perdoar, que o Senhor revele para ela, primeiro, o tamanho da dívida dela, para que ela clame por misericórdia. E segundo, revele a ela a grandeza do perdão que o Senhor oferece por meio de Jesus. Dando assim, Pai, a ela disposição, ânimo e coragem para perdoar. Senhor, agradecemos a Ti pelo perdão recebido. Tínhamos uma dívida impagável, se não fosse a Tua misericórdia, estaríamos na condição de inimigos do Senhor até os dias de hoje. Graças te damos. Abençoa, Pai, esta segunda-feira. Guia-nos, conduza-nos e abençoa-nos. Amém. Meus irmãos, tenham todos uma ótima segunda-feira e até amanhã.